Olá, está no ar o programa Jogo Limpo aqui na sua Imagem TV. É sempre uma alegria poder entrar na sua casa, aí no seu computador ou mesmo na sua televisão, para conversar um pouquinho sobre política, sobre economia. O programa Jogo Limpo tem esse objetivo, né? E no programa de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o sistema, né, o processo de impeachment. Temos aí no momento uma presidente da República afastada, um vice-presidente da República que está como presidente em exercício, e vamos conversar sobre esse processo de impeachment, sobre o sistema de governo e também sobre a reforma política que está sendo tão discutida nesse momento no nosso país. A minha entrevistada é a advogada, mestre em Direito Constitucional e também conselheira da UAB aqui no Espírito Santo, Mariane Rios. O programa Jogo Limpo já está no ar, não sai daí! E como nós anunciamos na abertura do programa, a minha entrevistada de hoje é a advogada, conselheira da UAB e também mestre em Direito Constitucional, Mariane Rios. Mariane, bem-vinda ao programa Jogo Limpo, uma alegria recebê-la aqui. Muito bom estar aqui de novo com você. Prazer é nosso recebê-la para conversar um pouquinho sobre política e sobre esse momento de dificuldade no sistema político, né? A gente está vivendo uma turbulência muito grande, não é, Mariane? Muito grande. E sui generis, né? Sui generis. Em alguns aspectos. É verdade. Para a gente começar o papo, assim, vamos falar um pouquinho, assim, como uma área de sua especialidade, né, como mestre em Direito Constitucional. Temos uma presidente afastada, né, que foi afastada a partir de um processo de impeachment que foi iniciado na Câmara dos Deputados e aprovado, pelo menos, o início, a abertura do processo também no Senado, não é isso? Vou explicar isso assim de forma didática para o nosso telespectador? Então, nós tivemos anteriormente um procedimento de juízo de admissibilidade desse processo de impeachment que foi na Câmara dos Deputados. Esse processo foi remetido para o Senado entendeu pela admissibilidade dessa denúncia. E aí então houve uma primeira votação onde se votou o afastamento, né, da presidente Dilma em função do acolhimento dessa denúncia. Agora nós temos uma outra fase, que é a fase de instrução desse processo, né? Então é a fase que nós chamamos, né, de dilação probatória, onde as partes vão ter ampla, né, defesa, os denunciantes também irão fazer as suas alegações. E aí também tem um procedimento próprio, porque o impeachment é uma situação de exceção. Então o impeachment não pode ser nada corrido, nenhuma decisão corrida, tem que ser algo amadurecido, tem que dar ampla participação e debate, né, para os congressistas. E aí então nós teremos, no primeiro momento, a comissão formada no Senado, ela vai fazer um novo parecer, né? Então uma nova votação que se terá em relação às provas que vão ser trazidas aos autos. Essa primeira votação vai a plenário, é maioria simples, basta 41, né, senadores para conseguir essa aprovação. E aí nós vamos para um segundo momento. Nesse segundo momento, a presidente Dilma, inclusive, ela pode ser ouvida ou não é obrigatório, né? E aí é feito por essa comissão uma peça que a gente poderia chamar de um libelo acusatório, que é uma pronúncia. Então, essa peça, esse libelo acusatório, vai gerar com que os denunciantes, no caso, Hélio Bicudo, o Miguel Reale Júnior, a Janaína Pascoal, eles apresentem as alegações dele depois de toda essa discussão e, de outra parte, a defesa apresente também as suas alegações. E aí, com isso, esse processo ele é remetido para o presidente do STF e o presidente do STF, assim entendendo, ele vai, né, participar do julgamento. Ele preside essa sessão? Ele preside o julgamento, ele vai marcar a data, ele vai comunicar à presidente Dilma do dia da data e aí é feito então o julgamento. Aí nessa segunda votação, o que é importante daí, são duas votações. Nessa segunda votação, aí o quórum já é mais apertado. Então aí já é um quórum em que vai necessitar, né, um número maior de senadores votando, no caso, a favor do impeachment. Favoravelmente ao impeachment. A primeira sessão nós já tivemos, né, que o país inteiro acompanhou pela imprensa aberta, que foi a votação que tivemos grande maioria, né? Isso, aquela também foi a maioria simples. Maioria simples. Isso. Agora nós teremos a outra etapa. Essa etapa, então, é que exige uma maioria qualificada, uma maioria, né, que a gente chama absoluta. E aí são 54 senadores que precisam se pronunciar a favor do impeachment. São 2 terços, né, do quórum do Senado. Exatamente. Isso, federal.
que hoje tem 81 senadores, 81 né, senadores. lá no Senado Federal, ou seja, 2/3, 54 senadores, votando favoravelmente ao processo de impeachment. Aliás, votando favoravelmente para o afastamento total, né, definitivo. Na realidade, é um processo jurídico onde o que está sendo discutido ali é se houve ou não crime de responsabilidade. Em entendendo que houve o crime de responsabilidade, então é acolhido o chamado impeachment, né? Agora, Mariane, uma coisa que tem sido muito discutida também, até na imprensa, o vice-presidente atual, o presidente em exercício, Michel Temer, ele fez uma reforma de imediato, cortando muitos ministérios, né? O que, inclusive, era muito acolhido por toda a sociedade, porque a sociedade queria resultados imediatos. E a gente entende, e eu falo isso como pessoa física, não como apresentador, mas como cidadão, que também sou, que o primeiro momento ele seria esse mesmo, cortar a pele, né? Cortar a própria pele, reduzir os ministérios. E o presidente Michel Temer fez isso. Mas foi muito criticado por muitos setores da sociedade, como, por exemplo, a questão cultural, cortou o Ministério da Cultura e associou ele a um outro segmento. Enfim, outros setores também reclamam disso, o que é muito normal, que quem é de militância, de luta, sente-se que está um pouco deixado de lado nesse momento. O que talvez não é verdade, porque ele está tentando resolver primeiro o problema econômico do país, não é verdade? Existe também uma possibilidade de afastamento do vice-presidente, atual presidente em exercício, Michel Temer? Pois é, primeiro, assim, em relação a essa questão das condutas iniciais, né, do presidente em exercício, qual é a grande preocupação que eu acho que a gente tem que ter como brasileiro? Nós queremos mudança. Eu acho que o Brasil foi às ruas, demonstrou isso, né, em relação ao pedido do afastamento da presidente Dilma. Mas, por outro lado, a gente não pode deixar que isso cause um retrocesso social. Então, alguns aspectos aí nessa parte inicial do governo Temer gerou uma série de polêmicas. Por exemplo, a questão de não ter mulheres no ministério, a extinção, né, do Ministério da Cultura, a questão do ministério que envolve a questão dos direitos humanos. Então, tudo isso há de se refletir. Agora, quanto à possibilidade do presidente Temer também sofrer impeachment ou ser afastado de alguma forma, é uma possibilidade também existente. Algumas possibilidades que nós temos. Existe, né, um pedido de impeachment, em relação ao vice-presidente, que inclusive houve uma ação no STF e o ministro Marco Aurélio entendeu que deveria haver, né, o andamento desse processo. Existe uma ação tramitando no TSE, e essa ação não envolve apenas o presidente, né, apenas a presidente Dilma, mas também envolve o vice, porque o que importa ali no caso é a chapa, porque é uma ação que envolve uma impugnação do mandato, né? Então, se é uma impugnação desse mandato, se essa ação for julgada procedente, cai a chapa inteira, inclusive o presidente Temer. E existe a possibilidade de falecimento, doença ou renúncia, né? Então, essas são as possibilidades legais. Existem, né, as possibilidades disso acontecer. Maria, nosso tempo do primeiro bloco já está terminando, né? Já estou me informando aqui, mas rapidamente para a gente encerrar o bloco. Nesse caso, do afastamento do presidente em exercício Michel Temer, quem assume na cadeia sucessória? Seria o presidente da Câmara. E aí nós estamos também com uma questão jurídica, como eu falei, afastado. sui generis, né? Porque ele não foi cassado, ele foi afastado, tem um presidente interino. Enfim, é uma questão polêmica jurídica ainda do que pode acontecer em relação a isso, se vier a acontecer. A vacância, que é o fenômeno jurídico da vacância. Depois do presidente da Câmara, seria o presidente do Senado. do Senado. Atualmente, então, seria o Renan Calheiros. Seria o Renan Calheiros, que também está sendo objeto de investigação. Também é objeto de investigação. Ou seja, é muita dúvida ainda aí para se conversar, né? E a gente vai continuar esse assunto no próximo bloco, Mariane. Vamos para um rápido intervalo e já a gente volta. Não saia daí. E nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo, hoje recebendo a advogada, mestre em Direito Constitucional e também conselheira da OAB aqui no Espírito Santo, Mariane Rios. Mariane, nós conversamos um pouquinho no bloco anterior sobre esse momento atual, né? O que está acontecendo no país, uma presidente afastada, o vice-presidente da República que está em exercício como presidente da República, ou seja, um momento de muita turbulência. Juntamente com isso vem também a questão da reforma política, né? No ano passado tivemos uma mini reforma aprovada, a presidente Dilma Rousseff, a então presidente Dilma Rousseff, sancionou, mas ainda é muito pouco, a sociedade reclamou, né? Foi muito pequenininho, foi muito simplória essa reforma, na verdade?
Pois é, eu acho que primeiro é preciso entender que existe uma diferença entre reforma eleitoral e reforma política. A reforma política é muito mais ampla, né? Tem que envolver muito mais questões do que me parece foi apresentada nessa mini reforma política, que foi apresentada e sancionada, né, pela presidente Dilma em 2015. Houve o avanço já em relação ao próprio veto da presidente Dilma, porque ela não permite, né, segundo essa nova legislação, não se permite a doação de empresas em relação a financiamento de campanha. Então, empresas hoje não podem mais doar para partidos políticos nem para candidatos. Já é um avanço. Mas a gente percebe que, por conta até de toda essa crise, os áudios que têm sido divulgados por aí, se a gente for analisar o ponto-chave, né, de tudo isso que a gente está vivendo hoje, é uma série de ausências de mecanismos. Por exemplo, a questão do financiamento de campanha. Por exemplo, a falta de transparência desses valores. Então, a OAB, ela, junto com outras entidades, como a CNBB, ela apresentou um projeto de lei com uma série de propostas em relação a essa reforma política. E acabou que foi barrada no Congresso. O Eduardo Cunha, à época, ele tinha um outro projeto, que era um projeto do Distritão, né, de reforma política, mas o projeto da OAB, eu entendo que, não só da OAB, é um projeto amplo, são mais de 100 entidades que participam, né. Eles apresentaram um projeto que é projeto de lei de reforma política democrática e eleições limpas. Então ele é muito mais amplo, tem vários pontos bem interessantes que não foram abordados nessa mini reforma política de 2015. Essa proposta, ela fala um pouco também sobre a questão do Caixa 2, porque eu acho que o grande hoje problema das nossas eleições, de uma forma muito geral, é a questão do Caixa 2, não é? Exatamente. Então, não foi contemplado nessa minha reforma política isso. E o Caixa 2, na proposta da OAB, das outras entidades, ele se torna um crime, punível até 8 anos, se envolver verba pública, né? Então, assim, esse projeto de lei, ele cria um mecanismo muito interessante para coibir o Caixa 2. O que seria isso? Seria uma plataforma, um sistema de informática dentro do site do TSE, onde tudo vai ter que ser lançado nessa plataforma. Então, eu quero contratar alguém da área de comunicação social, posso contratar? Vamos contratar, mas até o contrato tem que ser disponibilizado nessa plataforma. Essa plataforma com o nome da pessoa, todo cidadão tem acesso. O prazo, se eu não me engano, do projeto de lei é de 48 horas para que se acesse qualquer receita, qualquer despesa, né? E o diferencial também é a forma como iria ser feita a coleta, né, o financiamento de campanha. Então, seria tudo também através de doações pelo próprio sistema. A pessoa física poderia doar no máximo R$700. A proposta atual é diferente, é 10% da renda anual da pessoa. Então, o Caixa 2 é um ponto que tem que ser fiscalizado. E a forma de fiscalizar é exatamente essa ampliação da participação democrática e a transparência. É até interessante essa questão do Caixa 2 que a gente comenta agora, Mariane, porque existe também uma situação do processo que existe no TSE contra a presidente Dilma Rousseff, inclusive incluindo o vice-presidente Michel Temer, que é essa suspeita, essa investigação, é exatamente com fundamento nisso, né, de terem recebido dinheiro de Caixa 2. E o que a gente tem escutado pela imprensa, dos áudios que têm sido divulgados, pelas delações aí, né? Seja pelas delações, seja pela própria, né, escuta ambiental que o Machado está divulgando agora, a gente percebe que existe tanto a questão da propina aliada à questão do Caixa 2. Isso tem sido fato. Ou seja, isso está interligado, essa situação. Interligado, né? Interligado. Agora, vamos falar um pouco das outras propostas dentro desse projeto, né? Ligado, por exemplo, à questão dos 2 turnos, você tem aí o sistema proporcional de votação, né? Isso. O cerne dessa proposta em termos de mudança de reforma política, como eu falei, uma coisa é a reforma eleitoral, como seria essas regras eleitorais, e outra coisa é a questão da reforma política como um todo. Então, uma dessas propostas seria que aquelas eleições que envolvem sistema proporcional, o que é o sistema proporcional? É o sistema que envolve vereador, deputado estadual, né? Então, e deputado federal também. Seria composta por 2 turnos. No primeiro turno, se busca manter e exigir que os partidos políticos tenham uma plataforma de governo, uma plataforma de propostas. Então você iria votar num primeiro turno na legenda, no partido. O que esse partido tem a me oferecer? E aí, num segundo turno, depois de ser lançado o coeficiente partidário, para saber quantas vagas possivelmente cada legenda teria,
aí sim é que o partido vai apresentar os seus candidatos. Então seria a proporção de 2 candidatos para cada vaga aberta. E aí, nesse segundo turno, o cidadão ia votar no candidato. Então seria uma proposta diferente que busca amenizar uma fragilidade do sistema proporcional, como nós vemos hoje. Né? Eu acho que um outro ponto interessante que nós vimos agora nesse momento que a gente está vivendo foi o nosso atual Congresso Nacional. Né? Quem está lá hoje na Câmara? Quem são nossos representantes? Isso veio muito à tona na votação do impeachment. Da Câmara, principalmente, né? Da Câmara, principalmente. Da Câmara dos Deputados, né? Foi muito criticada, Foi Mariana, muito criticada. Voto então, pela minha filha, pela minha esposa, enfim, é uma situação... Muitos daqueles que participaram da votação naquele momento, eles conseguiram a vaga em função desse sistema proporcional, onde um candidato, explicando assim rapidamente, um candidato que é muito votado dentro do partido, ele puxa votos para que outros candidatos que não teriam representatividade, não teriam voto, consigam chegar na cadeira Eles chamam até do efeito tiririca, né? Exatamente. Que ficou muito claro isso para a população, né? No caso do tiririca, em específico, lá em São Paulo. Né? Exatamente. Mariane, em relação a esse cenário atual, como conselheira da UAB, né? O que você teria a dizer? O que você comentaria como conselheiro da UAB que poderia ser também, talvez até acrescentado a esse projeto, poderia ser melhorado dentro desse projeto de lei de reforma política mesmo no nosso país? Eu acho que uma outra coisa que veio à tona é qual é atualmente a nossa saída constitucional num caso de crise que envolve o chefe do Poder Executivo. Né? A saída constitucional que nós temos é o impeachment. Mas será que esse procedimento, essa forma como hoje nós temos na Constituição, seria a forma mais adequada? Esse é um questionamento. O outro questionamento é que existem institutos, por exemplo, utilizados em outros países, como o recall. Né? O recall é como se você tivesse no carro, né? A gente compra um carro, o carro não está funcionando porque tem um problema na peça. Aí a concessionária chama a gente para ir lá trocar a peça que não está funcionando. É mais ou menos isso. Então, olha, eu tenho lá um parlamentar que não está funcionando. Então, nós chamamos a população para que a população troque aquela peça. Isso dentro do período do mandato dele. Então, é uma fiscalização muito mais próxima da sociedade. Então, é um outro instituto que eu acho muito interessante, que eu acho que deveria ser melhor debatido aqui no Brasil, o Instituto do Recall. Poderia ser implementado junto com o sistema que nós temos? Seria isso? Isso, paralelamente? Poderia ser implementado, claro, através de lei, através de uma PEC. Né? Muito interessante, né? Você colocar a população como um fiscalizador, como já tem que ser, né? Hoje, mas infelizmente a gente sabe que não é tão... A população se afasta muito de quem elege, não é verdade, Mariane? Nós temos aí hoje o Eduardo Cunha, que o STF teve que tomar um posicionamento um pouco diferenciado juridicamente para resolver um problema que até agora não foi resolvido, porque quem tem que resolver essa questão são os próprios parlamentares. E a coisa não anda, e tem obstáculos, e cada vez mais vão gerando mais recursos internos, e o povo fica sem ter nenhum instrumento para agir num momento como esse. Então o recall é um instrumento muito interessante. Seria um instrumento muito importante, né? Muito interessante para resolver essa situação. Mariana, a gente vai para mais um rápido intervalo, já a gente vai continuar conversando sobre esses e outros assuntos, né? Porque política, reforma política, dá assunto pra caramba, não é? A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta. Não sai daí. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo de hoje, comentando um pouco sobre esse sistema de governo do nosso país e também sobre a situação que nós estamos passando no Brasil. Na verdade, a nossa entrevistada, a nossa convidada é a advogada, mestre em Direito Constitucional e também conselheira da UAB, Mariane Rios, né? Conversando sobre esse momento que a gente vive no nosso país, né, Mariane? Mariane, no meio dessa turbulência política que a gente passa, né, se discute bastante também sobre a questão dos sistemas de governo, as possibilidades até de mudança, né? Hoje nós vivemos um sistema presidencialista, mas existe também um sistema parlamentarista, né? Vamos explicar para o nosso telespectador quais as diferenças entre esses dois sistemas? A diferença fundamental. No presidencialismo, nós temos uma figura que acumula duas funções, ou seja, o presidente da República, ele é chefe de Estado e ele é chefe de governo. No parlamentarismo surge uma outra figura, existe o chefe de Estado e o chefe de governo como duas figuras distintas. Como o parlamentarismo pode ter tanto na monarquia como na República, na monarquia
O chefe de Estado é o monarca, no caso da República, é o presidente da República. E o chefe de governo é o primeiro-ministro, premier, aí depende de cada país a denominação que dá, né? Então essa é a principal diferença. Agora, os cientistas políticos colocam as diferenças mesmo no andar da carruagem. Como que isso daí funciona? Bom, existem duas técnicas que no presidencialismo não tem, no parlamentarismo tem, que é o chamado voto de censura e a responsabilidade política do gabinete. O que é esse voto de censura? É a possibilidade daquele ministro, né, de Estado, ou desculpa, aquele ministro de governo, que é o primeiro-ministro, ele ser censurado pelo parlamento e ele cai. Isso de uma forma menos traumática do que o impeachment. Por exemplo. A outra característica é a responsabilidade política do gabinete. Ou seja, quem assume esse cargo de primeiro-ministro, ele é o primeiro-ministro porque tem o grupo de ministros junto dele. Agora, o diferencial ele vai apresentar um plano de governo. E esse plano de governo vai ser aprovado pelo parlamento. Então, ele fica meio que vinculado a esse plano de governo, com propostas. Então, aquela história de promessas de campanha é um ponto que já fica afastado nesse sentido, pouco, né? Porque senão pode cair o primeiro-ministro. Agora tem a situação também a separação dos poderes fica bem mais fragilizada também, não fica? Sim, a característica do presidencialismo é uma separação de poderes clara. Já no parlamentarismo se dá um pouco mais de poder ao legislativo. O presidente se torna uma figura, no caso, né, da República, o presidente se torna uma figura mais simbólica. E, assim, o parlamentarismo existem várias modalidades, então tem que ver como que cada país optou constitucionalmente, né, pelo regime em si, né? Por exemplo, o parlamentarismo clássico é o que nós temos na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, com a rainha da Inglaterra. Mesmo sendo um sistema monárquico, né? Mesmo sendo monárquico. Agora, existe um outro sistema, que é o sistema que é defendido pelo presidente em exercício Michel Temer, por alguns, né, constitucionalistas. O ex-presidente da OAB, né, também foi um defensor desse sistema, né, o Dr. Marcos Vinícius, que é o semi-presidencialismo ou semi-parlamentarismo, que é a mesma coisa. E que está sendo agora, novamente, resgatado esse debate aí em relação a isso. Inclusive, alguns países já adotam esse sistema, né? Como a França, a Romênia, a Finlândia, a Polônia, Portugal, já adotam o sistema de semi-parlamentarismo ou semi-presidencialismo, que dá na mesma, né? Exatamente. Vamos explicar como que é esse sistema, como que funciona o sistema de semi-parlamentarismo, semi-presidencialismo? Esse é um sistema misto. Ele vai dar um pouquinho mais de poder ao presidente da República. O presidente da República não vai ser tão figurativo assim. Mas cada estrutura constitucional faz as suas opções, né? Nós temos aqui no Brasil 4 PECs querendo mudar o sistema, né? Uma foi em 97, que foi Eduardo Jorge, que impetrou, e em 2015, 2016 surgiram mais PECs. Uma foi do Fernando Collor de Mello, outra foi do Aloysio Nunes, do PSDB, e outra do Carlos Valadares. Então, cada PEC tem a sua peculiaridade, tem as suas opções ali. Então, a gente tem que saber, por isso que é importante o debate, saber o que a gente quer. A gente quer, por exemplo, que esse primeiro-ministro seja eleito pelo próprio parlamento? A gente quer que esse primeiro-ministro seja eleito pelo presidente, que foi eleito pelo povo? Então, é um ponto que tem que ser discutido. A gente quer que esse presidente da República ele possa, por exemplo, emitir medidas provisórias ou não pode emitir medidas provisórias? A gente quer que esse presidente possa dissolver o Congresso, dissolver o parlamento, que é um dos instrumentos possíveis no semi-parlamentarismo. Então, essas questões que têm que ser discutidas. Eu acredito que exista um equilíbrio de poder maior, né? Porque o sistema presidencialista, do jeito que nós adotamos no nosso país e funciona no nosso país, ele dá muitos poderes ao presidente da República, né? E poucos poderes para o legislativo, né? Sendo que é um poder tanto independente, com valor, tamanho, vamos dizer assim, o mesmo valor, vamos dizer assim? O nosso sistema constitucional ele busca a independência e a harmonia. Isso é a base da democracia presidencialista. Já no sistema parlamentarista, nós vamos dar mais poder para o legislativo. E aí é uma questão que se pergunta, hoje o nosso poder legislativo, da forma como nós estamos vendo nesse cenário atual, é o momento da gente dar mais poder para esse legislativo que está aí posto? Então, são várias questões que tem que se fazer, né, Mariana? Que tem que se fazer. Tem que observar realmente se é isso que a gente precisa, né? Eu acho, assim, o importante disso tudo, que eu sou otimista em relação às coisas, eu acho que o importante disso tudo nós estamos numa crise muito séria, uma crise política, uma crise econômica, uma crise institucional.
que a gente percebe pelos áudios que estão sendo divulgados que mais do que uma disputa de poder, é uma disputa de mercado que está tendo aí, né? Agora, isso provoca esse tipo de debate. Então, a minha grande expectativa é que tudo isso não pare no impeachment, que isso tenha depois uma projeção em relação a essas propostas de reforma política. Que a população e nossos políticos não se acomodem com essa situação. Exatamente. Né? A presidente foi impedida ou não totalmente, e agora vamos ver o que vai acontecer. Né? Não pode ser assim. Temos que continuar pressionando para que a situação mude de verdade, né, Mariana? Exatamente. Não pode ser simplesmente um impedimento de uma presidente, até porque nós não podemos também jogar toda essa responsabilidade sobre o presidente em exercício, Michel Temer. Ele é um presidente que assume que tem essa responsabilidade, sim, mas não pode fazer sozinho, na verdade. E o fato dele assumir, ou outro partido assumir, pelo que nós temos hoje no atual cenário, me parece que nada vai mudar. O que precisa mudar é uma reforma política plena, completa, bem debatida com a sociedade. Uma questão que se discute é se pode ser por uma PEC essa reforma política, essa mudança, por exemplo, do sistema de governo. Eu acredito que não. O STF vai ter que se pronunciar em relação a isso, porque deve necessitar de um referendo. A população tem que participar disso. Então, a gente discutiu isso na Assembleia Constituinte, decidimos pelo presidencialismo. Posteriormente, nos atos de transição transitória, foi feito um plebiscito. Convocamos a população e agora vem uma PEC para alterar isso. Então, vamos deixar a população participar. É importante. Já que existe essa forma, né? Exatamente. Existe esse mecanismo, então vamos utilizá-lo. Exatamente. Né? Para a população poder ter mais participação nesse processo. Exatamente. Mariana, eu quero te agradecer muito pela sua entrevista, pela sua participação, por ter vindo, aceito o nosso convite. Conversar um pouquinho sobre política, sobre o sistema de governo, sobre direito constitucional, né? Sobre o processo de impeachment. A sua presença, com certeza, trouxe mais conhecimento para o nosso telespectador, para mim também, para todos nós. Obrigada, sobre é sempre um prazer estar aqui. Esses assuntos. Estar numa mídia alternativa como a sua, é sempre um prazer. Uma alegria recebê-la, Mari. Obrigado, Mariane, obrigado. Um grande abraço para você. E a gente encerra aqui o programa Jogo Limpo de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, né? Hoje nessa aula de Direito e aula de História, né? Falamos um pouquinho sobre esses dois assuntos, esses assuntos que nós comentamos agora. Lembrando a você que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, com 2 reprises diárias, às 11h30 da manhã e 7h30 da noite, aí durante uma semana. Também transmissão simultânea pela internet, o endereço é imagem.tv.br/ao vivo. E também você pode mandar a sua sugestão de pauta. O e-mail é contato@fabianorossi.com.br. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau.